no início a primeira reunião da extensão Mimedes para todos vocês que estão aí nos acompanhando com o nosso incrível professor Saldiva, que esse dia a gente está muito feliz, que a gente tem a honra de ter ele aqui conosco. As meninas também estão super animadas, né, meninas? Sim, com certeza. E a gente já vai começar, né, com a nossa apresentação, a palestra, e após o professor dar essa palestra, a gente vai retornar aqui para explicar um pouquinho a vocês sobre a nossa ideia, né, da extensão incrível e essencial para a nossa formação como futuros médicos. Ok, pessoal? Uma ótima palestra. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito o convite de estar aqui, porque eu venho namorando a ideia de dar uma turbinada nas atividades de humanidades médicas, né? Que a compreensão da arte, do sofrimento, da arte digamos, a compreensão do ato de adoecer, ele tem várias leituras. A gente lê, às vezes, por exames de laboratório, lê por expressões faciais, por testes, por imagens, mas as pessoas compreendem também de outra forma. E isso é igualmente válido para a gente entender o que passa na cabeça dos outros. E quando me convidaram, eu falei, vamos falar um pouco das pandemias. Só se fala de pandemia, nós ficamos monotemáticos, a gente praticamente foi sequestrado pela doença. E começa, tudo que a gente está sentindo hoje, ele foi sentido há muito tempo atrás. E eu acho que isso seria... E eu acredito que todos os sentimentos que nós, profissionais de saúde, e as pessoas que estão passando por essa pandemia, ele foi captado talvez melhor pelos artistas do que por nós mesmos. Eu pedi para a professora Marisa participar, porque ela sempre é uma líder nossa, então... Oi, professora, seja bem-vinda. Então, eu separei alguns slides e, rapidamente, eu vou fazer uma viagem para mostrar como é que isso fica, né? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu queria dizer que a medicina, né, antigamente, ela era um produto antes ela vivia em templos. Eram templos de cura, né? Isso vem da Babilônia, eram sacerdotes que cuidavam, tinha até sacerdotes especializados em doenças específicas. E isso foi tirado dos templos de cura, né? O templo de Éfeso era o clássico, né? Eram sacerdotes que operavam isso, pelos gregos. O Hipócrates foi o primeiro que procurou dar uma conotação, assim, aproveitando a filosofia, entender o adoecimento pela razão, pela interpretação do meio, né? Então, assim como a geometria procurava entender como é que funcionavam os astros, o Hipócrates começou a fazer analogias de observação detalhada, era a medicina da beira do leito e não da oração. Depois disso, dessa fase mística, passando pela fase, digamos, filosófica ou racional da medicina, vem a grande revolução iluminista, né? E Descartes, então, resolve dizer que nós vamos entender o que nos amedronta pelo conhecimento. E não é por outra razão que a Enciclopédia Française ela tinha como autores filósofos e médicos. Mas Descartes não matou Deus, né? Embora a gente acredite muito na ciência, né, essa própria pandemia mostra que a gente, os três componentes, espiritualidade, racionalidade e ciência, convivem dentro do mesmo corpo e separados artificialmente pelo nosso encéfalo. Então, quando um indivíduo está doente, ele está querendo, toda hora, todo mundo quer saber a última novidade sobre vacina. Outras pessoas procuram dizer por que isso aconteceu comigo, está acontecendo com o mundo, são os chamados filósofos, e na hora do aperto o indivíduo reza e vai para a igreja, né? Então,
o Descartes não matou Deus, mas mudou de endereço. Inclusive, alguns de nós nos julgamos deuses, apregoando curas que talvez não existam, e quando existem, você explica de um jeito tão incompreensível como, por exemplo, você vai falar que existe uma vacina baseada em DNA recombinante que introduz, através de um vetor, numa célula de mamífero, uma verocélula, que é um pulmão de macaco, o antígeno do SARS-CoV, que depois, injetado dentro do animal, vai produzir anticorpos, e isso é tão incompreensível para a população geral quanto o Apocalipse de São João. E as febres, né, foi um exemplo clássico disso. Tanto que, desde o Gênesis, né, você vai ver, as febres foram vistas, e até hoje, algumas pessoas atribuem as doenças febris como uma punição divina. Isso começou desde de tempos da antiguidade até muito recentemente. A AIDS, por exemplo, ela é considerada uma punição por costumes, a chamada peste gay, né? Então, quando Deus, por exemplo, você vai no Gênesis, está lá que Deus expulsou Adão e Eva, e a eles deu o privilégio, ou quer dizer, como uma punição, adoecer. E se você for ver, vai continuar isso no Êxodos, quando você vai ver as pragas do Egito, né, eram praticamente um compêndio de medicina, incluindo muitas das doenças infecciosas, né? E isso está presente em vários trechos de todas as religiões, e isso foi retratado pelos artistas, inclusive esse quadro do teto da Capela Sistina, que é a expulsão de Adão e Eva do paraíso, mostram claramente um anjo com uma espada, dando de presente, como punição e pelo pecado, a morte e a doença. Isso se repete, né, como punição divina. Aqui você vai ver, é um quadro da peste bubônica, que sempre foi representada, esse aqui é um quadro do Poussin, e ele mostra a praga de Ashdod. Ashdod era onde os filisteus tinham roubado a Arca da Aliança, né? E aí Deus resolve punir. Ele retrata toda a desorganização social que havia na sociedade. Inclusive, ele mostra os ratos, né, antes, que morriam, que precediam a morte das pessoas, porque o rato era o reservatório, ele adoecia, ficava desesperado de fome, porque ele não conseguia comer, desidratado, invadia o nosso ambiente humano, as pulgas pulavam do rato, quando o rato morria, pulavam, também as pulgas também adoeciam e picavam vorazmente, e pulavam do rato para o primeiro ser humano que passasse, o primeiro mamífero que passasse, e aí fazia um ciclo de transmissão do rato para o humano via pulga, e depois de humano para humano via pulga, ou dos humanos e para humanos através das secreções corpóreas e transmissão da peste horizontal. Mas o impacto, você veja, o sofrimento, o abandono, a desesperança, a indiferença aqui em cima, né? As pessoas tentando se proteger, vendo o sofrimento de longe, tudo isso retratava o que acontecia na época, onde as pessoas eram emparedadas quando estavam doentes para não contaminarem, a tomada de medidas de quarentena, as medidas de isolamento obrigatório, a criação dos lazaretos, enfim, todas as medidas de intervenção na vida das pessoas, e também se queimou muita gente, mulheres como bruxas, ciganos, judeus, e também adversários políticos, né? E também isso leva a reflexões importantes. O que é importante para nós? Isso também já foi retratado por artistas. Isso aqui é uma escola chamada Vanitas, que começou nos Países Baixos, uma escola que começa no século XV e vai até o século XVII, quando a peste ainda era importante, que mostra, põe em cima da mesa, os objetos mais valiosos que o dinheiro poderia comprar, e sempre é uma natureza morta com a presença da morte. Não eram frutas, eram objetos de muito valor, e ao mesmo tempo
a morte mostrando que ela sobrepujava, que não tinha nada a ver com... quer dizer, o essencial não estava nos objetos, mas no sentido que você ia dar no momento que você encontrasse com a morte. A morte aparece retratada também, com a peste negra, embora houvesse maior predileção pelas pessoas, pelos segmentos menos, digamos, nobres da sociedade, que não conseguiam se proteger, aqui você vai ver um conjunto também de pinturas que começou, e que é uma constante em várias representações pictóricas, as danças macabras, onde você via bispos, reis, nobres dançando lado a lado com a morte, tendo como pano de fundo a cidade que se infectava. Essa mesma cena, ela pode ser vista no cinema, veja como ela ficou forte. Esse aqui é um dos filmes mais espetaculares sobre o sentido da vida, que é O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman. Quando o cavaleiro, né, o Max von Sydow, ele foi para as cruzadas, deixou tudo para trás e perdeu a fé. E estão em plena peste bubônica, né? E ele vai encontrar a morte na peste bubônica. Nesse filme você vai ver o abandono, quer dizer, uma pessoa, eles encontram nessa trajetória, quando ele está voltando para sua propriedade, ele encontra uma pessoa acometida pela peste, e quando ele quer ajudar a pessoa, o escudeiro impede, a pessoa era deixada para morrer só. E também mostra o jogo, a sorte, quer dizer, o fato de você ter que combater e interagir com a morte, e ele faz isso magistralmente pela conversa, pelo jogo de xadrez que ele tem com a morte todas as noites. Quer dizer, e o desespero dele, paradoxalmente, não era a morte, mas era saber quando ela chegasse, o que ele tinha feito da vida dele. E aí você vê claramente, quando eles estão... Logo depois que eles encontram a morte, ele vai para o castelo deles e a morte aparece, a figura da morte, e deles dançando, e uma trupe isso aqui é uma trupe de atores, atores e atrizes circenses que eles encontraram pelo caminho, são levados pela morte em relação ao seu destino. Isso na literatura também, né? Você vai ver o que a grande peste medieval produziu. Começa com o Decamerão do Boccaccio, onde os jovens, são 10 jovens florentinos que se refugiam da peste que existia em Florença e vão para um castelo onde cada um desses 10 contam 10 histórias. Então são 100 pequenas histórias onde se relata todo o cenário de perda da moral, que tudo isso era considerado uma punição à peste, né? A punição da peste. Aqui você vai ver um livro que é o Promesse Sposi do Manzoni, talvez o maior romancista italiano, que fala da peste em Milão, né? Ele é um romance histórico, né? Ele é escrito no século XIX, mas relata a peste que aconteceu em Milão no século XVII. O Edgar Allan Poe, num conto magnífico, ele coloca a Máscara da Morte Rubra, onde o processo que esses jovens do Decameron tentaram fazer, quando um grupo de nobres vai tentar se refugiar num castelo, fazendo um baile de máscaras, em plena mortandade, mostrando então a falta de sensibilidade, a máscara. Existe um convidado com uma máscara da morte rubra, que era justamente a peste bubônica, e eles desesperados mostram que eles convidaram, um dos convidados para aquela cerimônia fechada de proteção era a própria peste. O Daniel Defoe publica uma espécie de crônica histórica, que é um livro que é um híbrido de um relato baseado nos jornais de Londres do século XVII. Ele publica no final do século XVII, quase 50 anos depois da Grande Peste de Londres, este livro que ele mostra exatamente o que acontecia em termos de insegurança e incerteza, tudo isso que nos acomete hoje. Isso não foi escrito por médicos, a psicologia de massas não estava presente, foi escrito pelo Daniel Defoe, e o último grande livro de peste seguramente foi do Alberto Camus, onde o médico ele relata
A Peste em Oran. Esse livro é escrito em 1947, mas ele relata, ele se passa em 1940, e ele vê a morte de um rato. E ele era um médico, ele fala, bom, no dia seguinte ele encontra outro rato morto. E como a morte dos ratos prenunciava a peste, ele vai tentar avisar tanto o padre como as autoridades sanitárias, e ele se depara, então, com, no início, o próprio padre, ele fica relutante, depois ele começa a ver a grande mortalidade, aí ele tem todas as tramas que envolvem a peste, inclusive a perda da fé, o padre tentando justificar como um Deus magnânimo faria essa mortalidade em tal ordem, digamos, questionasse a sua própria existência como homem de religião. Aliás, esse fenômeno foi tão importante que no século XVI a literatura religiosa começou a produzir um ramo da teologia específico chamado teodicia, que procurava justificar como Deus punia o justo e o injusto, como explicar a peste dentro do horizonte digamos, de uma ótica, de uma ética e de uma moral religiosa que era inaceitável, e a peste, sem dúvida, impulsiona duas coisas, né? Ela cria as bases para um Estado autoritário, o estado de intervenção na vida das pessoas, que a gente vê até hoje, e, ao mesmo tempo, e chega até nós, na revolta da vacina, né, as febres, quando a revolta da vacina não era bem uma revolta contra a vacina, mas o projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, conduzido pelo prefeito Pereira Passos, que para sanear a cidade pôs abaixo todo o casario antigo, onde se morava muito dos ex-combatentes de Canudos, que não tinham para onde ir, e eles foram morar nos morros, assim como acontecia com os jagunços do Antônio Conselheiro. Tinha um morro na entrada do Arraial de Canudos, chamado Morro da Favela, que na linguagem deles era mandioca brava, e então o termo favela nasce de uma intervenção autoritária do Estado, geralmente segregacionista, e cria as bases, então, para você, digamos, mudar a vida da pessoa para sempre. O Camus, ele tem uma grande analogia com o nazismo também. O Camus era argelino, mas ele presenciou, então, a frente africana da Segunda Guerra Mundial, e ele tem uma conotação sobre essas infecções, que ele compara a moral existente, e ele faz uma analogia muito grande entre a peste e os movimentos políticos. Vamos analisar também essa senhora aqui, que era uma escritora, exploradora, Lady Mary Wortley Montagu, era uma mulher bonita, o Montagu era o nome do marido dela, que era um nobre inglês, que foi cuidar dos interesses, foi embaixador da Inglaterra na Turquia, e ela, que tinha o Photoshop da época, ela era marcada pela varíola, levemente, mas isso nunca sossegou, né? E aí ela viu que as criadas que ela tinha na Turquia não tinham manchas na pele. E aí ela descobre que no Oriente e no Oriente Médio já se sabia muito bem a ideia de você, e os turcos pegaram isso nas suas conquistas do Império Otomano, de fazer uma inoculação das pústulas, das formas benignas da varíola nas pessoas sãs, esperando que elas também tivessem uma doença benigna. E isso aconteceu sim, né? Não dava muito certo, porque às vezes a doença benigna era uma característica do portador, e não daquela variante do vírus da varíola. Mas esse processo, ela volta para a Inglaterra, e através disso ela faz com que a rainha da Inglaterra variolasse a ela e os filhos, e veio de cima para baixo a variolização, e isso só foi substituído quando o Jenner prefere, então, descobre que era mais eficiente, mais seguro você injetar a pústula das vacas, né, da forma da varíola bovina, até com a sua pequena faca também, chamada The Lancet, né, e que era um instrumento de quase todos os médicos.
E também a literatura pega o horror, né? Isso aqui é uma xilografia do Gabriele Castagnola, mostrando a cólera em Palermo, que retrata muito bem o que acontecia. Veja a indiferença do carregador, né? O trabalho de objetificação da morte dessa pessoa, e mostra também essa decomposição, esse desarranjo dos corpos largados em cada lado, e ele procura retratar, então, o fato de que, pela perda de eletrólitos, os cadáveres tinham uma pós-mortem, movimentos e contrações, né? Que era a dança dos mortos, a Totentanz, que os alemães chamavam. E isso deu origem a uma das teorias, né? Muitas pessoas, a ideia da catalepsia, uma ideia romântica, e vamos lembrar que o cólera era uma epidemia do século XIX, era porque às vezes se ia exumar o corpo, ele estava numa posição diferente daquela que tinha sido encontrado, talvez por esses movimentos musculares que ocorriam, essas tetanias musculares pós-morte. E foi assim, né? Vamos ver a gripe espanhola, né, que vem aqui, então você vai ver que ela foi muito importante, já tinha remédio fajuto naquela época, a gripina, mas foi muito capturada também agora por indivíduos que faziam cartoon, né, faziam humor. Você vê a chegada de uma dama espanhola na saúde pública, batendo a porta, mostrando, digamos, com uma certa... E ele gentilmente mandando a doença entrar, nessa dama espanhola, porque o Brasil, as autoridades imaginavam que o oceano iria impedir a vinda de uma doença que estava na Europa, né? Foi mais ou menos o que aconteceu hoje, nos dias de hoje no Brasil. E ela chega a bordo do navio inglês, o Demerara, em 1918 aos nossos portos. E aqui você vai ver também digamos, a crítica à imprensa feita pela própria imprensa. O paciente perguntando ao médico, né, o que ele podia fazer para não ter a espanhola, e o médico dizia, um excelente remédio, basta não ler os jornais, como se fosse um exagero, porque aqui do lado você vai ver o exagero na imprensa, que dizia que o Rio tinha se transformado em um vasto hospital. Então, a negação e a divulgação e a crítica ao governo, a descida criminosa do governo, já existiam naquele tempo. Então, eu acredito, e vou finalizar a minha apresentação, né, e para a gente poder discutir, que dá para entender o efeito das doenças, e seria muito importante para os médicos e outros demais profissionais da saúde que lessem a impressão do que eles estão fazendo, da nossa ação, né, através do que os artistas colocaram. E hoje, o cinema é muito poderoso, né? E foi o trauma, foi o ATLS, né? Foi essa ideia de você ter o atendimento de emergência, todo mundo... Antigamente, as mortes violentas ocorriam nos campos de batalha, mas eles criaram toda essa ideia de filmes onde a ação maior se passa num pronto-socorro ou numa sala de emergência, que agora estão existindo, né, aos montes, em vários canais, e tem séries de médico. Tem série de médico, tem série de polícia, tem série de bombeiro, e tem até séries de patologistas, onde os patologistas desempenham aquele papel de investigação criminal, né? E que é o reflexo de um tempo violento, de um tempo onde os acidentes, onde a facada, onde a morte por causas violentas é retratada, e o médico é visto aí como uma forma de corrigir o que a sociedade não conseguiu corrigir. Então, esse é um pequeno passeio para convidar, porque eu sei que é uma iniciativa da faculdade de procurar ligar artes e medicina, e eu procurei, então, fazer a medicina ser protagonista das artes, as doenças serem como elas foram retratadas, não por nós, através de textos médicos, mas através
das palavras, das pinturas, das ideias e até das lentes do cinema e da fotografia. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela palestra. A gente tem uma dúvida aqui que eu achei muito interessante, perguntando sobre a divulgação das novas pandemias. Como é que isso foi modificado com o surgimento da fotografia? Não, a fotografia teve um papel importantíssimo, e não só a fotografia, mas a transmissão da fotografia em tempo real. Veja, eu tenho certeza que se eu tivesse Instagram, talvez não tivesse Nagasaki. A visão de Hiroshima destruída com aquele monstro de civis seria intolerável para o próprio povo americano e até para os aliados. Assim como a foto daquela menina queimada com napalm, que ganhou o Pulitzer, teria sido... Ela impede que os Estados Unidos entre com força total contra a população, né? Porque o grande problema deles era uma guerra de guerrilha, onde os soldados eram muito parecidos fisicamente com os lavradores, então, de repente, eles passavam ao longo de lavradores e tinha alguém que tirava uma arma e eles se escondiam no mato. Então, para você matasse o mato, só que matava a gente junto. Então, aquela foto, ela impediu, né, de fazer isso, assim como aquele menino que para na Praça da Paz Celestial com 2 sacolas de supermercado na frente de um tanque, se não tivesse internet, ele tinha virado asfalto. Eu não sei o que aconteceu com ele depois que acabou aquela cena. Mas a fotografia, sim, ela tem um papel importantíssimo para mostrar certas coisas que são... e até hoje, né? Você cometeu você não pode mais, como fazia antigamente, queimar um índio ou queimar um mendigo, porque agora tem câmeras que pegam isso, né? Então, é como se fosse um inconsciente coletivo. Já que o indivíduo não tem superego, alguém faz um superego para ele. O problema disso, professora, é que a violência, que era distante, passa a ser o nosso cotidiano. Então, embora a violência seja objetivamente menor do que era no passado, a percepção dela ficou muito maior. Tem uma outra aqui perguntando o que o senhor acha da representação do médico na pandemia. Ela tem de tudo, né? Para nós fez bem, eu diria. A gente estava tomando bordoada fazia 20 anos disso, né? Muita gente criticando os médicos, né? Dizendo quem estava de costas para a sociedade, porque a medicina tem aquele dilema clássico. Você vai... uma das que vocês sofrem como estudantes, quer fazer frente àquele monte de mecanismo, molécula e tal, né? Eu imagino como é que deve ser pegar os livros e saber, quando entra, eu vou até o segundo mensageiro, quando chega depois, pega o inflamação, pega o exoma, já começa a dar desespero, né? E esse é o dilema, como é que você vai vencer a avalanche de conhecimento? Segundo, como é que você vai tratar as pessoas? Pelo que elas precisam ou pelo que elas podem pagar? E nós levávamos o preço, pagávamos o preço de um sistema que não fomos nós que criamos, que é esse sistema de alto custo, de medicina de alto custo, né? Essa pandemia melhorou a nossa imagem, né? Melhorou um pouco a imagem, e eu espero que a gente justifique a imagem que foi criada de nós, para valer. Nesse caso, a faculdade foi bem, eu acho que ela foi bem na fita, mas espero que ela sirva para a gente, de fato, honrar os princípios que a gente foi feito, porque essa pandemia, e eu não quero me estender, porque ela é uma empatia infecciosa. É difícil você se colocar na posição de uma pessoa que está precisando de sua ajuda, porque você está são, a outra está doente. Às vezes um está pagando, outro está recebendo. Esse vírus pôs você em risco. Então você consegue muito facilmente falar, pode acontecer comigo, eu posso estar nessa situação daqui a pouco. Então uma doença de alta contagiosidade, ela de alguma forma, ela foi um exercício de colocação da pessoa que cuida e daquela que está doente, mais ou menos numa proximidade maior
do que, por exemplo, numa outra situação de uma doença crônica, por exemplo. Tem umas perguntas aqui bem interessantes que estão surgindo. Não sei como o senhor está de tempo, se tem problema a gente continuar Eu estou perguntando. feliz, professora. Então, enquanto você é feliz, a noção de então. tempo, né, fica meio relativa. Pegando várias perguntas aqui, a gente está dentro do tempo ainda, pode falar à vontade aí. Tem uma pessoa perguntando aqui como que a arte pode ajudar profissionais da saúde a lidar com os pacientes nesse momento, assim, segundo a perspectiva do senhor. Bom, primeiro, para você entender o que o paciente sente, né? Quem fez isso muito bem foi a Anísio da Silveira, através das imagens captando as doenças mentais através dos seus desenhos, né? O Jung fez isso, né? Porque o Jung, ele pirou, ele teve uma psicose, o que ancorou ele, se você ler o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, você percebe claramente que ele deu uma surtada, só que ele não desagregou de vez. Ele tinha o trabalho e a família seguraram ele, né? Então você pode entender melhor o que o doente passa através da representação, né? A outra coisa é que a arte, a pessoa não é indiferente à arte. Tem vários estudos mostrando que quando você vê uma coisa bonita, você libera um monte de citocinas anti-inflamatórias, você melhora a imunidade. Tem estudo molecular disso, e tem até estudo clínico, mostrando que os hospitais que desenvolvem essas atividades artísticas, a taxa de infecção hospitalar é menor, o tempo de alta é mais curto, a taxa de complicações é menor. Então, existe sim uma ligação hipotalâmica, aquelas vias que a gente já não querem, que fazem com que se você colocar um Holter, você entra na Capela Sistina, não fica, não é, aquela coisa não é indiferente, né? E tem um grupo que estuda isso, tem uma coisa que chama Near Infrared Spectroscopy, que é uma espécie de ressonância portátil, é um capacete, tipo de professor Pardal, que mede fluxo cerebral por infravermelho em várias regiões do encéfalo, e dá para você andar com aquilo, ou fazer coisas. Então, tem gente estudando a fisiologia das emoções. E a arte é um grande estímulo, e você sabe que ela modifica muito esse tipo de conexões. Tem uma biologia da beleza, eu diria. Isso é muito claro. Se você for ver na história da humanidade, você vai nas cavernas onde tinham as inscrições, os desenhos rupestres, né, que ele, sem dúvida a pintura precedeu qualquer forma de escrita, mas tinha melhor acústica, porque possivelmente você tinha aquele pessoal fazendo dançando junto, dentro do lugar de melhor acústica. Então, o canto seguramente precedeu a fala. Aves fazem isso muito claro, através de penugem, manifestações artísticas, como forma, inclusive, de alterações hormonais. Existem várias evidências de que nós participamos disso, né? Nós temos isso. Existe um aspecto estético que influencia o nosso metabolismo e a nossa fisiologia. Tem mais umas perguntas aqui relacionadas a essa anterior de como a gente, como profissional da saúde, pode usar isso com o paciente. Alguém perguntou, na opinião do senhor, assim, como o SUS poderia implementar isso? Porque só vê iniciativa de médicos e estudantes, mas não de um hospital por inteiro ou do próprio sistema. Não, tem hospitais que estão fazendo isso, sim, né? O problema do SUS, no caso, é que ele tá faltando gás, né? Em alguns lugares, está faltando equipe. Então, o indivíduo faz aquilo que pode, mas, por exemplo, se for no Instituto da Criança, ele reformou o último andar inteiro para fazer atividades de lazer e artísticas com crianças. O ICESP tem isso também, forte, né? Coincidentemente, no começo e no final da vida, são importantes essas manifestações, né? Então, eu diria que vai ser mais tarde na ortopedia, dependendo também do tipo de
formação, cultura e a própria estrutura, mas a pediatria e o Instituto do Câncer, eles usam muito manifestações artísticas. Você tem o caso do Pat Adams, com grande influência sobre que utiliza o humor, tem vários conjuntos musicais e orquestras que fazem, e eu tinha pensado, uma das atividades era fazer concertos, por exemplo, na nossa faculdade, a orquestra de jovens da USP pode vir fazer, a orquestra ensaiar, fazer um ensaio aberto aqui, e numa distância que tanto os profissionais de saúde como os pacientes que pudessem andar, vir aqui na hora do almoço e dar uma geral, né, fazer uma apresentação disso, aí ia ser bom para todo mundo. É mesmo. E alguém aqui perguntou se o senhor acha que as séries médicas atuais fizeram que a visão do médico fosse distanciada da realidade. A gente estava até discutindo isso mais cedo, né? Aquilo que você falou do Frankenstein e tudo mais, uma pergunta interessante. Mas já está começando a aparecer umas mais no pé no chão, né? Aquele negócio unidade básica, né? Está começando a aparecer um negócio meio acrobático, meio assim, pirotécnico, e está começando a aparecer, né? E é lógico que a finalidade do mercado hoje distancia um pouco, né? Porque você, no fundo, quer vender essa série e ter a maior audiência possível. Mas o que não era o caso, por exemplo, do Stevenson escrevendo o livro, quando ele refletia na medicina, e o dilema moral que se coloca, que era, eu vou, ao ensinar pessoas a operar, eu vou salvar mais gente do que aquela que faleceu. Né, porque tinha um dos coveiros era o assassino. No caso do filme, ele foi interpretado pelo Boris Karloff. Aliás, é um filme bom de assistir, e todos eles estão no YouTube. O Ladrão de Corpos, o The Body Snatcher, ele é muito bom de ver. Tem um legal também, o Dr. Phibes, o diabólico Dr. Phibes, com o Vincent Price, que é um filme trash dos anos 70, bem psicodélico mesmo, daquele Anna Swing em London, onde um cientista ele perde a mulher por erro médico. E eram 7 médicos da equipe, e usa as 7 pragas do Egito para eliminar os médicos. E é um filme muito legal. Ele tinha uma assistente chamada Volnavia, que era, assim, bastante avançada para a época, assim, meio exótica. O diabólico Dr. Phibes. As 7 Máscaras da Morte. Fica aí para a sessão cinema que a gente estava conversando, então. Esse seria um dos bons de mostrar. Quem tiver interesse na extensão, já fique esperto que temos programas aí para o futuro. Quer ler aí, Bia, as perguntas? Pode ser. Professor, estão pedindo indicações de leitura para o senhor que associem arte às práticas da saúde, ou que suscitem reflexões nessa perspectiva. Eu posso passar uns PDFs para vocês, de artigos sobre artes e saúde, né? Quer dizer, para quem quiser da biologia disso, né? A biologia de como as manifestações artísticas alteram nível de cortisol, a variabilidade de frequência cardíaca para medir estresse, né? Então, eu tenho uma sessão aqui, eu posso passar para vocês. Beleza, a gente vai criar também um drive depois, colocar essa aula, a gente põe tudo isso junto. Quem tiver interesse, depois a gente manda pelos e-mails cadastrados ou chama a gente no Instagram. Isso. Professor, como implementar a arte para profissionais que não lidam com pacientes? Por exemplo, pesquisador ou até mesmo estudante. A arte torna-se um hobby e não prática diária. Então, todo mundo consome arte. Pode achar que não, mas consome. Né? A arte hoje, a estética, principalmente, está muito mais presente do que a gente pensa. Por exemplo, eu tenho um relógio barato aqui. Ele é tão preciso quanto um Rolex. O que faz um Rolex custar 100 vezes mais do que o meu relógio? Estética. Então, depois que inventaram o quartzo, a precisão, a funcionalidade deixou de ser, e se precifica até, né?
a estética. Isso acontece com o carro, que o carro funciona direitinho, daí eles mudam uma lanterninha fora, assim, visível. O motor é igual, tudo é igual, mas daí você sente um subnitrato de pó de níquel, porque o teu carro não tem aquela mesma lanterna que saiu no modelo novo. Então eles fazem isso cada 2, 3 anos para você vender uma coisa que você funciona bem, para comprar uma coisa que funciona igual, pagando muito mais. Então, esse aspecto estético exagerado pode fazer com que você perca a felicidade, porque quando você chegou lá, já mudou daqui a pouco, então sempre vai embora, né? Mas a estética, a música, ela é nossa companheira o tempo todo, né? A arte, e hoje você tem muito acesso à arte. Essa é uma coisa extraordinária que acontece hoje. Vocês não têm ideia. Eu, quando tinha que comprar um disco que eu gostava, tinha que pegar um ônibus, ir para o centro da cidade, ir no Bruno Blois, economizar, tinha muito poucas opções, né? E você tinha que ouvir antes e escolher, você saía com vontade. Quando chegava um disco, nos anos 70, quando começou a ter, o final dos anos 60 ou 70, um disco saía legal, para você ver, você ouvia Rolling Stones, você tinha que gravar do rádio. E a rádio, você ainda punha o nome da rádio, né? Às vezes você estava no meio da música, estava lá, Excelsior, a máquina do som. Né? Isso existia isso, para pedir que você comercializasse aquilo. Então, era um acesso mais difícil à rádio. Depois eu peguei um tempo onde uma banca de jornal tinha mais cultura do que as livrarias, quando coleções de disco. Agora não precisa nada disso. Você vai, baixa, você assiste o que você quiser fazer, o que quiser ver, né? Você escuta o que você quer, né? Então, eu acho que todos consumimos a arte como nunca consumimos. A arte era uma coisa executada por poucos e consumido por poucos. Eram os grandes artistas que trabalhavam em cortes. Depois, o número de artistas aumentou, porque passou a ser um bom emprego, né? E depois ela passou a ser uma coisa que muitos faziam e poucos ouviam. Começou a sobrar artista. E agora você tem uma arte feita por muitos e consumida por muitos. E aí se cria uma indústria pelo potencial de consumidores. E a indústria da arte matou a arte, eu acho. A arte, você sabe o que tem que fazer, né, para ganhar dinheiro, que é o que está acontecendo com as séries médicas. Você sabe o que tem que fazer, o ingrediente, é uma enfermeira brava, é uma minoria, é um indivíduo que é narcisista, é uma outra que tem problema com coisa, e você põe e muda a história e fica tudo igual. E objetifica e faz umas coisas que não existem na medicina, dando uma ideia da medicina como se fosse uma pirotecnia. Né? É que nem aquele negócio do legista, né? O cara tira uma fio de cabelo, põe numa máquina, em 2 minutos já tem até carteira de motorista, cartão, tudo pronto, sabe onde o cara foi. Então, isso não existe. Mas é uma máquina de ganhar dinheiro. Certo. Tem uma aqui, professor, perguntando se essa percepção maior da violência e da miséria por conta da divulgação da imagem não acaba normalizando. Isso tem uma boa pergunta. É capaz que sim, tem evidência que sim. Você banaliza a violência. Né? De um lado, tem uma coisa boa. Por exemplo, o indivíduo que morava em Calcutá, no auge do Império Britânico, no final do século XIX, para ele, Calcutá era normal, porque ele não conhecia o Hyde Park. Né? Ele não conhecia o Trafalgar Square. Então, agora não. Ele sabe, ele vê a diferença, né? Muito claramente. Por outro lado, de tanto mostrar a violência, você leva à banalização, né? E isso tem gente que já estudou isso, né? Você estuda isso até do ponto de vista neurofisiológico, né? Você vai expondo imagens de violência, dos absurdos, e a resposta e ativação de certas áreas vão mudando. E isso explica muito o comportamento, talvez seja a base de você, em crianças que vivem em ambientes violentos, o fato de elas se tornarem violentas depois, porque aquilo ficou para ela parte do seu cotidiano. Então, eu acho que essa ideia mas vamos imaginar, mas é engraçado, eu não acho que, por exemplo,
a arte banalize. Você pode escutar uma música que você gosta várias vezes e a emoção dela, ou ler um livro, tem gente que já leu o livro e quando lê de novo redescobre outras coisas, né? Então eu acho que deve ser circuitos diferentes. Uma é de proteção, quer dizer, você não suporta viver num ambiente... Isso acontece muito com serial killer. Uma das coisas que a gente queria usar para fazer o capacete lá de ideias era estudar serial killers. Porque você não vai trazer o indivíduo para fazer ressonância funcional, né? Um assassino em série dentro do hospital, né? E uma das coisas que os serial killers têm em comum, pelo menos os brasileiros que a gente andou mexendo, começou essa história com a ressonância de 7 Tesla que a gente tem lá na faculdade, né? É que todos eles foram objetos de violência, inclusive abuso sexual, uma parte grande deles na infância, né? E de lares extremamente violentos. Então, a tua pergunta tem toda a razão. A exposição contínua à violência pode levar, sim, a uma banalização, uma insensibilidade. Obrigada, professora. A gente tem mais bastante pergunta, mas acho que a gente vai dar uma encerrada por aqui, que já está quase no horário. E aí, a gente também queria perguntar se a professora Marisa quer acrescentar alguma coisa, né? Que ela entrou aqui para assistir. Não sei se ela quer fazer algum comentário. A professora Marisa sempre tem uma palavra boa, né? Ela Então, é uma professora, por espécie, favor. ela é uma boa Mas ela, professora, é uma espécie de líder de todos nós. na apresentação da extensão, ela fala das miçangas dela também, já está chamadíssima. Eu acho que ela Deve estar fazendo miçanga. deve estar fora. Tudo bem, então. Obrigada, professora, aí pela palestra, foi muito Não, interessante. ela está aí, mas ela está... Eu acho que ela está escrevendo um artigo. A professora Marisa, ela conseguiu mostrar hoje, ela virou uma celebridade no Twitter, Twitter. porque ela mostrou a presença, é verdade, ela virou uma celebridade do Twitter, porque ela publicou, saiu hoje no Lancet Pediatrics, um artigo que mostra a presença do vírus do Covid em miocárdio de criança, coisa que nunca se tinha mostrado e ela está surfando na onda das redes sociais. Ah, então é isso. Eu já ia falar que ela estava corrigindo nossa prova de hoje à tarde também. Ela fez a prova, mas ela virou uma celebridade, mas é uma excelente professora. Mas quando eu estava falando com ela, eu disse que ia falar e ela ouviu, ok. Tudo bem. Bom, então acho que é isso. A gente queria agradecer você, professor, que foi excelente a palestra, foi muito boa. Eu que agradeço do fundo do coração, professores. É um presente que vocês me deram e acho que isso é uma das coisas que gratifica para quem é professor. Eu estou voltando agora para a faculdade, porque eu fiquei no IEA há um tempão, e justamente eu pego a pandemia, não tenho mais chance de dar aula presencial, né? Mas agora isso vai voltar ao normal, se Deus quiser. Então, agora a gente vai apresentar a extensão para quem quiser ficar online aí, quiser saber como vai ser um pouco. A gente vai abrir os slides aqui. Para o pessoal que entrou agora mais tarde, né, que está aqui com a gente, que vocês não conseguiram acessar o streaming por causa da organização, né, que ela bloqueia automaticamente. Mas a gente gravou, tá? Eu mandei e-mail para vocês, né, com o link, eu vou mandar com o Drive, com a gravação, vocês não vão perder nada, tá? Pode ficar tranquilo. Então, o pessoal vai estar tudo no Drive, né, isso. E a gente vai falar um pouco agora sobre o nosso projeto, por que a gente está fazendo isso, o que a gente quer trabalhar, por que a gente está fazendo isso, né? A gente começou a apresentação com essa frase, que a vida é breve, mas a arte é longa, né, por Hipócrates, que é o pai da medicina, porque a gente mostra muito o nosso objetivo aqui, o que a gente quer mostrar para vocês aqui, é nosso objetivo de cuidar da vida através da arte, né? Pode passar aí, Rafa, por favor. Então, a gente chama mimesis, porque, né, do grego,
imitação, expressão e apresentação do eu. Porque através dessa extensão a gente quer criar um ambiente para os estudantes da saúde, né, da faculdade, um ambiente em que eles possam se expressar, se comunicar, criar um ambiente saudável, assim, para que a gente possa trocar experiências. Muita gente já tem um traço artístico dentro de si, já gosta de fazer algum tipo de arte, já tem alguma coisa, mas tem muita gente que nunca tentou e às vezes tem essa vontade. Então a gente quer um ambiente propício para todo mundo. Então a gente vai ter várias atividades, né? E dentro disso a gente vai promover várias palestras, a gente quer trazer muito isso, igual o Saldiva, trazer psicólogos, psiquiatras, para mostrar o papel da arte na nossa formação e na nossa vida, né? Mas principalmente por esse âmbito de profissionais da saúde. Então a gente quer ter muitas rodas de conversa para que a gente possa debater o que está sentindo, o que uma determinada coisa fez a gente sentir, o que a gente pensa. E para envolver os alunos, né, da Faculdade de Medicina, a gente pensou, a princípio, de fazer um tema mensal para quem via em artes plásticas, né? Nosso âmbito vai ser mais dentro das artes plásticas, uma vez que já tem o MED Dança e o REMUSP, né, que são de dança e música, tem o GTM, né, o grupo de teatro. Então a gente procura trazer esses profissionais para dar palestra e também chamar outros artistas, né? Pessoa que mexe com grafite, com escultura, arte digital, todo tipo de coisa que dê para você tentar, ou que você já conhece, quer conhecer um pouco mais, mas para todo tipo de telespectador, assim, não só a gente que já lida com arte e que já tem experiência. E a gente Lívia, pretende. eu acho legal falar também para o pessoal que está aqui, que a gente vai ter atividades que vão ser só fechadas para a Faculdade FM, porque os encontros vão ser lá, mas só por esse motivo. Se tiver alguém de fora que quiser ir lá, tá super convidado, né? Mas como fica mais fácil, a princípio quem vai participar é a galera da área da saúde. Então, medicina, fono, físio, todo mundo que está lá em volta. Mas fora isso, a gente vai ter palestras que nem essa que vão ser abertas. A gente promete que não vai dar esse problema de novo da próxima vez, a gente vai dar um jeito. Mas quem está aqui que não é da faculdade também vai poder participar, nem que sejam das palestras, vocês vão poder participar um pouquinho com a gente. Eu posso dar um palpite só, rápido? Porque eu vou ter que sair, porque eu vou entrar noutra, mas além das artes plásticas, coloca cinema, e até o nome vai chamar Medicine. Medicina? Ai, genial. E a gente faz uma sessão de Medicine. Tá bom. Né? Saldiva vai ser lanterninha, né? Já tá. Lanterninha, ó, pipoca e lanterninha. Tá e bom. A gente podia começar com. Eu sugiro começar com Frankenstein. Tá bom, tá bom. Do James Wales. Já temos então um projeto aí separado. A gente falou de artes plásticas, é basicamente todas as artes que existem, fora as que já tem uma extensão cuidando disso, que é o Então, mas faz um braço de cinema. Eu acho que cinema tem muita coisa então, para mostrar. A gente não tem nada de cinema na faculdade, então a gente vai cuidar disso. Mas é basicamente então, tá isso. Então a gente pretende também no futuro, assim, quando tudo tiver voltado ao normal e tiver dado tudo certo, talvez fazer exposições, né, na faculdade com os trabalhos que a gente desenvolveu, com os temas, as palavras do mês. E a gente pretende também fazer alguns encontros com a professora Arlene sobre análise de arte, né, que as meninas vão falar um pouco mais agora. Vivi, quer falar você, que você não falou ainda? Opa! Então, a gente foi lá, eu e a Bia, a gente foi numa aulinha teste, assim, e foi muito legal. Teve uns alunos do quinto ano que também foram convidados pela professora. E, assim, esse quadro eu já tinha visto, assim, muitas vezes. Eu já tinha tido aula sobre ele, mas eu fiquei, tipo, com um mind blow, assim, muito grande. Então, eu acho que é muito legal discutir tipo, entre as pessoas junto. Então, seria muito legal se a gente conseguisse fazer isso mais vezes. Uma das com a coisas gente. que a professora falou bastante pra gente era a importância da gente aprender a analisar nossos pacientes e como desenvolver essa habilidade seria analisar um quadro, né? Por que não? Tentar desvendar o que está acontecendo e como foi uma aula
pra gente ver o que ela desenvolve. E esse foi o primeiro quadro, e realmente foi muito legal. Assim, muito legal mesmo. Eu fiquei chocada. A gente passou 1 hora discutindo sobre esse quadro. Eu saí de lá 1 hora. feliz. Só de sair um pouco, né, da rotina já é muito gostoso, né? Mas você também tá desenvolvendo uma habilidade que é tão sutil, né, para você desenvolver, também foi incrível. E os meninos do 5º ano, como já tiveram aula com ela tem esse costume, né, de passar alguns quadros, principalmente com temas de medicina, nas aulas. E eles colocaram a gente em contato com ela, então eles assistiram também. Estão super dispostos a participar, né, porque eles já conhecem bastante. Enfim, tá aí uma das atividades que a gente vai ter, né? Por volta de 1 vez por mês, a gente vai ter esses encontros para analisar quadros. Então é isso, pessoal. Essa é a ideia da dinâmica da nossa extensão. A gente vai estar conversando com o pessoal da FM, né, para entrar no grupo do WhatsApp e a gente começar as discussões e lançar a palavra do mês aí. Para quem quiser mandar os trabalhos, a gente vai divulgando tudo pelo Instagram. A gente não explicou, né, o que é a palavra do mês para eles também. Não, eu acho que é bom explicar. Para quem desenha, tem um evento em outubro chamado Inktober. Não sei se vocês conhecem. É basicamente assim: durante o mês de outubro, cada dia é publicada uma palavra e todo mundo pode participar fazendo alguma obra. Geralmente algum desenho, alguma pintura, mas até fotografia tem. A gente pensou em fazer uma coisa meio parecida. Então, 1 vez por mês a gente lança uma palavra e vocês mandam para a gente projetos, pinturas, desenhos, fotos, o que quer que seja, atuações, sei lá, esculturas sobre isso. E a gente vai publicar no nosso Instagram, todo mundo que participar. É basicamente isso. E a gente pretende também fazer tipo umas rodas de conversa online, que a gente possa talvez debater alguma coisa que viu e que quer conversar sobre, que impressões teve. Porque a gente criou essa extensão agora nesse período de quarentena, não é por ânsia e vontade de começar logo, é isso também, né? Mas porque esse período tá sendo bem difícil, né, para muita gente. E a gente pensou, por que não criar um espaço que a gente possa falar sobre isso abertamente e se expressar de várias formas, né? Peraí que tem uma pergunta aqui. Precisa ser algo autoral ou pode ser uma recomendação, conteúdo sobre a palavra? A ideia era que cada um produzisse, mas a gente sabe que nem todo mundo tem habilidade, né, para produzir. Então pode ser uma coisa referenciada. Isso é bem legal você ter perguntado, porque a gente está criando a extensão agora. Então a gente está super aceitando ideias. A gente não tinha pensado nisso que você falou e é uma ideia muito boa. A gente então vai implementar isso que você sugeriu. Por isso mesmo surgiram coisas, a gente está criando essa extensão do zero, justamente para, né, para tentar suprir aí o que vocês estão precisando, entendeu? E a ideia não é que só artistas participem, artistas que já se identificaram, mas todo mundo poder achar um lugar confortável na faculdade para se expressar de qualquer forma que seja. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Pode mandar no chat ou no slide que a gente vê. Lida, não sei se você slide ou slide. A extensão é voltada... Tem uma aqui, ó, no slide. A extensão é voltada somente para alunos da FM USP. Então, a extensão em si tem algumas limitações que nem eu falei, de quando é presencial vai ser lá, porque a gente está tendo aula lá. E a faculdade é um pouco chata com gente de fora entrar, entendeu? Mas vai ter coisa para quem não é de lá, que nem essa palestra, as palavras a gente pode postar, a gente vai postar no Instagram para vocês participarem. E inclusive a gente pensou em fazer uma feira com artes para vender mesmo, exposições, até um sarau. Esse tipo de evento maior, a gente consegue pedir para a faculdade flexibilizar um pouquinho o acesso das pessoas. Então, isso vocês também vão poder participar, entendeu? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O resto era para o Saudível, eu acho, as perguntas. O resto era do Saudível. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar a gente lá no Instagram, que a gente está usando como principal meio de divulgação, né? E a próxima palestra a gente vai divulgar lá também para vocês participarem. A gente vai consertar isso da FM não deixar ninguém entrar de fora. Acho que a gente vai transmitir pelo YouTube da próxima vez, que não vai ter esse problema, tá? Mas enfim. Vai mandar a gravação. Gravação dessa, tá gravando. Então, ó, a Giovana falou aqui, liderando algo assim também. Uma coisa que a gente conversou é, tipo, de estimular as outras faculdades a começar esse projeto. A gente começou do zero, então, se precisarem de alguma ajuda, Né, ter alguma coisa de artes nas faculdades. Se alguém tiver alguma ajuda, trocar uma ideia, a gente chama a gente. Que bom que vocês gostaram, gente. A gente ficou muito feliz.
Ficamos De felizes. qualquer forma, a gravação de novo, a gente vai passar para vocês, tá? Desculpa pelo problema, mas ninguém vai perder nada, pode deixar. Sim, muito obrigada, pessoal. Uma ótima noite a todos. É isso, obrigada, gente. Qualquer Tchau, coisa- gente. Obrigadão. Tcharam!